E vamos ler Mateus 5, como nós temos feito, Mateus 5, onde Jesus, ele reuniu os seus discípulos em torno de si mesmo. Havia multidão, mas os seus discípulos é que se achegaram a ele. E ele passou então a ensinar aos seus discípulos algumas coisas preciosas que nós já temos visto aqui. A primeira delas foram essas bem-aventuranças que nós temos considerado aqui às quintas-feiras. Vamos ler do versículo 3. Vamos ler todas as bem-aventuranças, assim a gente vai memorizando também. Versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Tá bom. Hoje nós vamos para a 7ª bem-aventurança, a penúltima. E então chegamos nesse ponto, né? Muito sublime, muito alto aqui das bem-aventuranças, né? Estamos na penúltima. E no versículo 9 está essa 7ª bem-aventurança que Jesus falou com seus discípulos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos repetir para a gente memorizar? Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. 3 voluntárias ou voluntários para falar sem ler aí, hein? Para a gente tentar memorizar. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Mais um. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Falta mais um. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amém. Sim, nós temos visto a glória, né, que é essas bem-aventuranças, e naquele sentido, primeiro, que quando o Senhor Jesus falou das bem-aventuranças, o Senhor está mostrando qual é o caráter dos seus discípulos, aquilo que Ele mesmo é e que Ele deseja ver nos seus discípulos. As bem-aventuranças, elas manifestam o caráter do cristão, o caráter do discípulo de Jesus. E nós já vimos aqui, toda vez eu tenho repetido, enfatizado, que essas características, ou este caráter, ele não pode ser produzido por nós mesmos. Mas é uma obra de Deus na nossa vida. É uma obra do Espírito Santo de Deus que agora habita em cada um que crê em Jesus Cristo. Isso é obra de Deus. É impossível para o homem, por ele mesmo, por nós mesmos, né, caídos e pecadores, manifestarmos qualquer uma dessas bem-aventuranças. Não é algo que a gente produz por nós mesmos. Não é algo que você deseja e fala assim, agora eu vou ser assim. Então, por você mesmo, por sua força, pela sua vontade, você começa a ser daquele jeito. É impossível para o homem caído, o homem pecador, para nós, para qualquer um de nós. Mas se torna possível por causa
de Jesus, por causa da graça dele, porque ele enviou o seu Espírito Santo, que agora habita em nós. E é Deus, como Paulo manifestou, ele falou, que efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Então Deus faz isso. E nós chegamos agora nesta 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O que vem à nossa mente, assim, de imediato, quando a gente diz pacificadores? O que é um pacificador? A palavra em si, né, diz que é alguém que produz a paz. É engraçado que no inglês diz peacemaker, ou seja, aquele fazedor, né, de paz. É isso, né? O pacificador é aquele que promove a paz. Então o caráter do discípulo de Jesus manifesta esta realidade de trazer a paz, de fazer a paz, de promover a paz. Onde há discórdia, onde há desavenças, onde há contendas, aquele que é pacificador, ele traz a paz, extinguindo-se a contenda, extinguindo-se todas as rixas, as intrigas. Essa é a característica de um discípulo de Jesus. Isso faz parte do caráter do discípulo de Jesus. E há aqui uma relação muito direta entre as bem-aventuranças, como nós falamos na reunião passada. Os limpos de coração estão muito relacionados com aquela outra característica dos que se lamentam pela sua pecaminosidade, aqueles que choram. E aqui, os pacificadores estão muito relacionados com aquela outra característica que é de ser manso. Ninguém pode promover a paz se ele não for manso. Então, deve haver mansidão no coração e na vida do discípulo para que ele se torne também alguém que promova a paz, alguém que traga paz, alguém que seja um pacificador. E o benefício, o galardão desta bem-aventurança é que serão chamados filhos de Deus. Em que aspecto, né, que essas pessoas são chamadas filhas de Deus? Em que aspecto que alguém é considerado agora filho de Deus? Será que alguém, para ser um filho de Deus, precisa se tornar um pacificador? Num certo sentido, sim, nós vamos ver. Não se relaciona a nos tornarmos filhos de Deus no sentido de que para que nós tenhamos essa filiação com Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Porque para eu ser filho no sentido de que agora eu tenho um relacionamento vivo com Deus, que eu passei de criatura de Deus para um filho de Deus, basta que eu creia em Jesus Cristo. Jesus veio para os seus, diz a palavra, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, Deus lhes deu o poder de se tornarem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome. Ou seja, aquele que creu e recebeu a Jesus se tornou um filho de Deus. Ele agora é alguém relacionado com Deus, tendo Deus como Pai. Mas esse filho aqui serão chamados filhos de Deus, é uma outra característica. É alguém que cresceu em experiência e graça com Deus e se tornou maduro. É um filho maduro, um filho crescido. Nós vamos daqui a pouco falar um pouquinho nisso. Mas quando a gente olha para essa característica, né, de pacificador,
Jesus, por excelência, é o pacificador. E Jesus veio, quando ele se fez homem, ele veio ser pacificador entre Deus e os homens. Isso é algo tão grandioso para nós, porque a palavra de Deus diz que nós éramos inimigos de Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor em Romanos 10. Esse versículo é bem conhecido, né? Diz assim, ó, porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Mas eu quero enfatizar isso, que nós éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados pela morte de seu Filho. O Senhor Jesus, Ele fez a reconciliação entre Deus e os homens. O Senhor Jesus, Ele foi o pacificador. E para que o Senhor se tornasse o pacificador entre nós e Deus, Ele deu a sua vida. Como diz lá Paulo, dizendo em Filipenses, ele diz que o Senhor, sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se esvaziou. E o Senhor então se esvaziou, deixou a sua glória. Ele não deixou de ser Deus, porque Ele era Deus, e não deixou de ser Deus, mas Ele esvaziou-se da sua glória e se fez homem. E como homem o Senhor veio aqui. E não só viveu como homem, mas como servo. E foi obediente, diz a palavra, obediente até a morte, morte de cruz. O Senhor, Ele se esvaziou completamente. Tomou a cruz no nosso lugar. E fez a paz entre Deus. E na sua vida, quando nós olhamos para o Senhor Jesus, no seu cotidiano entre os homens aqui, enquanto Ele andou nessa terra, a sua atitude sempre foi de pacificador. Promoveu a paz. Quando nós olhamos então para Jesus, nós entendemos que caráter é esse, que característica é essa de um pacificador. O Senhor é a nossa referência. E ao mesmo tempo que o Senhor Jesus, Ele é o pacificador entre Deus e os homens, mas na medida em que alguém crê em Jesus, à medida em que alguém creu no Senhor, Ele também se torna agora alguém que Deus quer que seja um pacificador. Por exemplo, a palavra de Deus diz que Deus nos confiou um ministério, um serviço, o ministério da reconciliação. Para quê? Para que nós sejamos, diz lá, como embaixadores de Cristo. E como embaixadores de Cristo, nós devemos rogar aos homens que se reconciliem com Deus. Um dos primeiros aspectos, de um discípulo de Jesus, de um cristão, como pacificador, é que ele precisa buscar, de alguma maneira, exercer esse serviço de reconciliação, esse ministério de reconciliação, de alguma forma, exortando os homens para que eles façam as pazes com Deus. E Paulo diz, por isso nós exortamos a cada homem, a cada mulher que reconcilie com Deus. Quando alguém prega o Evangelho, quando ele leva as boas novas do Evangelho, é uma palavra de paz, é uma palavra de fazer reconciliação. A pregação do Evangelho é a manifestação da paz. É anunciando a paz, é conclamando aos homens que creiam no Senhor,
Tô vendo aqui que eu tô... Esse aqui é o problema de você usar só algo eletrônico, né? Fazendo um parênteses aqui. Acabou a conexão, eu não tô com a minha Bíblia mais aqui, porque não é offline. Alguém pode me emprestar aí. Eu esqueci a minha Bíblia do papel hoje. Ah, aqui, obrigado. Aqui tá em Romanos. Perdeu, Bíblia, que a gente está fazendo os testes aqui. Vocês são culpados aí, então. Mas é interessante, sumiu completamente aqui. Vai voltar, não, né? Agora não, daqui a pouquinho. Ah, tá bom. Mas não tem a daqui do sistema daqui? Aqui a gente está precisando usar para fazer um teste. Ah, tá certo. Então tá bom. Mas então vocês estão perdoados daqui a pouco. Mas tem que ter a contingência, tem que ter no eletrônico e no papel, é melhor, né? Digitar é o analógico. Digitar é analógico. Mas é isso, então assim, esse é um aspecto, né, que Deus também nos chamou como pacificadores, nos concedeu o ministério da reconciliação. Esse é o primeiro aspecto. Nós precisamos pedir a graça de Deus para levar também aos homens essa palavra de pacificação, essa palavra de reconciliação com Deus. E naturalmente, né, para que alguém seja pacificador, o primeiro ponto é que ele já tenha tido paz com Deus. Se alguém não tem a paz com Deus ainda, é impossível que ele seja um pacificador. Quão maravilhoso é que, em primeiro lugar, né, nós recebemos a paz de Deus. O nosso coração foi pacificado por Deus, por Jesus Cristo, por aquilo que Jesus Cristo fez por nós. Estávamos separados de Deus, inimigos de Deus, mas pela graça de Deus, Deus nos alcançou, a misericórdia de Deus nos alcançou. E nos tornamos filhos de Deus, pacificados na nossa consciência, no nosso ser. E agora, tendo paz com Deus, nós podemos agora levar a palavra também de paz. Então, um pacificador é aquele que quer que as pessoas, em primeiro lugar, tenham paz com Deus. Como é que alguém pode ter paz com Deus? Da mesma forma que nós tivemos, por receber as boas novas do Evangelho. É o único caminho. Quantas pessoas, né, declaradamente estão em inimizade com Deus? Algumas não creem nem que Deus existe. Essas são aqueles ateus confessos. Outros estão na dúvida. Mas muitos não. Não, eu creio que Deus existe e eu tenho raiva de Deus. Alguns dizem isso. Porque estão frustrados consigo mesmo, porque realmente o ódio encheu o seu coração, por tantas coisas, né, mas que nenhuma delas se justifica, mas estão irados com Deus. E pela graça do Senhor, pela misericórdia de Deus, como pessoas que já receberam a paz, que já foram pacificadas, nós agora temos essa responsabilidade, esse privilégio de buscar levar a palavra que traga paz ao coração dos homens, o Evangelho. A palavra de reconciliação. Então, o primeiro aspecto, né, de alguém que é um pacificador é que ele quer que os homens tenham paz agora com Deus. Mas no segundo aspecto é que um pacificador, ele quer que os homens tenham paz entre si. Não só que alguém tenha paz com Deus, mas que alguém tenha paz com seu próximo. E esse, né, é a marca de alguém que cresceu na experiência com Deus, que cresceu na fé, que cresceu na graça, no conhecimento do Senhor. E ele quer promover agora, né, paz entre as pessoas. Isso aqui é um teste muito bom para nós.
Como é que nós reagimos, né? No nosso dia a dia, na nossa circunstância, né? Nos relacionamentos. Como nós reagimos quando alguém vem a nós e está trazendo difamação, está trazendo relatórios negativos dos outros. Como é que é a nossa reação? A nossa reação vai demonstrar se nós temos seguido um caminho de pacificadores ou não. Qualquer reação que nós tenhamos nos nossos relacionamentos, elas demonstram se procede de um coração de um pacificador ou não. E aqui nós somos muito testados, bastante testados. Como é que é o nosso coração, né? Naquele primeiro aspecto, se nós queremos ser um pacificador, a gente já tem que ter passado por aquela experiência da outra bem-aventurança, né? De ser mansos de coração. Termos mansidão, né? Como nós já vimos. E agora, né? Entre as pessoas, né? Ser alguém que pode promover a paz entre as pessoas. Ou a paz de nós mesmos com os outros. Paulo vai dizer para a gente assim, olha, no que depender de vós, tende paz com todos os homens. Então, no que depender de você, você tem o desejo, você tem aquela vontade, você vai fazer tudo para ter paz com as pessoas. Você já encontrou paz com Deus, você está pacificado. E agora você quer que a pessoa tenha paz também com você. Você não deseja apenas ter paz com Deus, mas você deseja ter paz com o seu próximo. E no que depender de você, né? Você, ó, já voltou aqui, hein? Já voltou. E no que depender de você, você vai ter a paz também com as pessoas. Aqui, tá aí, você pode seguir na sua aqui, ó. Obrigado. Como é que é a nossa reação com relação às situações que todos nós, no nosso dia a dia, a gente passa, né? E ver contendas entre as pessoas, entre os nossos amigos, entre até mesmo os não tão amigos, né? Os colegas de trabalho, ou mesmo dentro de casa, né? Os pais vendo os filhos, ou os filhos vendo os pais. Como é que é a nossa reação? As contendas que existem, os conflitos. Há um verso em Provérbios muito interessante, Provérbios 26:20 diz assim, ó, sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. Olha que interessante, né? Quando alguém vem maldizer de outra pessoa, qual é a sua reação? Como você reage a essa situação, né? Alguém veio dizer mal do outro para você. Você pode ser como aquela... Você pode ser como aquela pessoa, né, que está lá a fogueira, está lá queimando e você jogar mais uma lenhazinha na fogueira. Ou você pode pegar um baldinho de água fria e jogar lá também, né? A escolha é sempre nossa. O provérbio está dizendo, se não tem lenha no fogo, o fogo se apaga. E também você não tendo maldizente, vai cessar a contenda. Você tem paz no coração e a graça de Deus para quando vier um maldizente você reagir de maneira positiva e não colocar lenha naquela fogueira, mas como que jogar uma água fria ali. Essa é a atitude do pacificador. Às vezes as pessoas vêm
falar mal de alguém, vem maldizer, e o outro que está ouvindo, ele ainda atiça bastante, né? A pessoa às vezes está maldizendo, ou às vezes está te contando uma coisa que não é... Talvez possa até ser verdadeira a respeito do outro, mas ao invés de você tentar trazer a paz, você pode estar sendo um instrumento de trazer mais inimizade daquela pessoa com aquela outra que a ofendeu, etc. Então, assim, a nossa reação, né, diante dessas situações simples do nosso dia a dia demonstram se nós estamos indo num caminho de ser pacificador ou não. A Bíblia diz que o homem perverso, em Provérbios 16, 28, diz: o homem perverso levanta contenda, e o difamador separa os maiores amigos. Olha então um perigo, né? Aquele que está difamando, aquele que está falando mal, ele separa os melhores amigos. Então, assim, a gente precisa pedir a graça de Deus, né, nos nossos relacionamentos, para apagar toda a difamação que vem a nós, toda a maledicência, para termos a graça, né, de não aquecer ainda mais a contenda, mas ser um instrumento ali de trazer a paz, um instrumento de pacificar as coisas, um instrumento de fazer a paz, de promover a paz, ser um pacificador. O tempo inteiro, né, a palavra do Senhor vai nos lembrar dessas coisas. Se você ler o livro de Provérbios, tem vários provérbios lá, vários conselhos, nos mostrando um caminho, né, que é de paz e não de contenda. O homem iracundo, diz Provérbios, suscita contendas, mas o longânimo apaziguará a luta, né? Então, se alguém é iracundo, imediatamente vai suscitar contenda. Mas se alguém, né, é longânimo, né, essa é a característica de um pacificador, ele já é manso, né, ele já aprendeu a mansidão, ele tem um ânimo longo, então ele apazigua a luta, ele traz paz, cessa a luta. A ira do insensato, por exemplo, diz Provérbios, num instante se conhece. Mas o prudente, ele oculta a afronta. Você foi afrontado, se você é prudente, você oculta aquela afronta, você não vai manifestar. Mas você vai ocultar, você vai guardar aquilo em vez de revidar. E pela graça de Deus, você vai tomar uma atitude de pacificador. Pela graça de Deus, você não vai jogar lenha naquela fogueira, você não vai tentar fazer justiça e você não vai revidar, mas você vai buscar um caminho de mansidão. Porque você agora é um discípulo de Jesus e você quer a graça de Deus na sua vida, você quer manifestar esse caráter de Jesus, de pacificador. Abraão, ele estava na situação ali que ele viu que os pastores de Ló começaram a brigar e ter muitas contendas com os pastores dele. E ele então chamou Ló, que era seu sobrinho, e disse: olha, não é necessário, né, que a gente tenha contenda. Não haja contenda entre eu e você, né? E nem entre os teus pastores e os meus pastores, porque somos irmãos. E aí Abraão propôs para Ló: olha por aí, olha o campo, né, muito grande, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda, se for para a esquerda, eu vou para a direita. E deixou nas mãos de Ló
a escolha. Abraão, naquele momento, abriu mão de qualquer coisa para ter paz. Ele foi um pacificador ali. Então, qual é a nossa atitude? Muitas vezes a nossa vida é essa, né, de olhar para as circunstâncias. Somos confrontados com essas circunstâncias. Qual é a nossa atitude? Nós podemos ter um caminho de confronto. E muitas vezes é assim, né? Nós queremos o nosso direito. E brigamos, e vamos no olho por olho, dente por dente. Mas a palavra do Senhor, né, então nos recomenda a seguirmos esse caminho da paz. Seguir a paz, empenha-te por alcançá-la, diz a palavra do Senhor. Hebreus, né, nós já vimos esse texto, né, Hebreus 12, 14, diz: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quando nós estudamos limpos de coração, né, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Então, esse ver a Deus também aqui na santificação, mas tem aqui também um aspecto da paz. Seguir a paz, o caminho da paz, né, é um caminho de ver a Deus. Vamos encontrar o Senhor no caminho da paz. Sempre. E é muito interessante porque se nós não temos paz com as pessoas, Provérbios diz tem um Provérbios muito interessante que diz que ele diz assim, olha, Provérbios 16, 7, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até a seus inimigos faz que tenham paz com ele. Olha que interessante. Às vezes nós temos inimigos, né? As pessoas se tornam os nossos inimigos e a gente às vezes não tem o que fazer muito, né? Aparentemente. Mas aqui há um segredo, né? Olha, se o seu caminho é agradável ao Senhor, a promessa é que Deus vai fazer com que o seu inimigo tenha paz com você. Eu li do irmão chamado Watchman Nee, que sempre que se levantavam contra ele, pessoas se tornavam suas inimigas, se colocavam como inimigo dele, a atitude dele era de ir diante do Senhor e perguntar ao Senhor o que estava havendo com a vida dele mesmo, o que estava atrapalhando o relacionamento dele com Deus, porque estava se manifestando aquelas pessoas como suas inimigas. E ele queria então ser agradável ao Senhor. Quando ele viu o inimigo, era um sinal para ele de que a vida dele não estava agradando ao Senhor. Então esse versículo, né, é um alerta também para nós, né? Sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos, faz que tenham paz com ele. Então, quando nós somos pacificadores pela graça de Deus, estamos manifestando esse caráter, e aqui só Deus que pode nos ajudar, mas o que vai acontecendo é que até os inimigos, por operação de Deus, começam a ter paz conosco. E às vezes assim, como alguém gratuitamente se torna seu inimigo, também, sem você ter feito nada, mas é você no oculto com Deus e você tratando com Deus, essa pessoa de repente passa a ser sua amiga, sem mais sem menos. Eu imagino que alguns aqui já tenham tido essa experiência, né? Alguém que era seu inimigo de repente, meu amigo agora, engraçado, eu não fiz nada para ele ser meu inimigo, também não fiz nada para ele ser meu amigo. Mas é porque Deus está agindo. É Deus quem está operando. Como nessa promessa aqui, sendo os caminhos do homem agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos, faz que tenham paz com ele.
Deus é quem pode fazer isso. Deus é quem pode modificar essas situações. Mas Paulo diz, olha, no que depender de vós, no que depender de nós, tende paz com todos os homens. E não é só, né, na questão de ser pacificador, não é só ter paz, mas é também promover a paz entre as pessoas. Nós devemos ser aquelas pessoas que, pela graça de Deus, sabe, conseguem unir os outros, conseguem atrair uns aos outros em amor, em graça. Nós, pela graça de Deus, temos que ser aquelas pessoas que não se deixam, né, ficar ouvindo aquele monte de lixo, né? As pessoas às vezes vêm e trazem um monte de lixo das outras, é para você. E você é corrompido nas suas emoções, nos seus sentimentos, você já fecha o coração para outros, porque você está ouvindo ali, a pessoa está fazendo uma difamação e você está entrando naquela onda, né? É muito normal isso, principalmente entre irmãos na fé. Um vem reclamar do outro, um vem falar do outro. Talvez uma coisa boa, né? Pelo menos de maneira muito simples, mas quem sabe quando a pessoa vier, você faça uma pergunta para ela, pelo menos para despertar a consciência dela. Você já orou por ela? Essa perguntinha básica. Você já perdoou essa pessoa que te ofendeu? Olha, o perdão corrói, a falta de perdão, né, corrói. Mas o perdão libera você e libera outra pessoa. Você já fez isso? Talvez algumas perguntas simples, né, pode aguçar a consciência de quem vem trazendo aquilo que é mal. E pode, né, voltar a paz entre aquela pessoa e a outra que ofendeu, etc. Olha o que diz Provérbios 6:16. Quem quiser acompanhe, porque é muito interessante esses 3 versos aqui. Provérbios 6:16 diz assim, ó: estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Então preste bem atenção o que o Senhor abomina. Ele aborrece aqui, né? Tem 6 coisas que vai ser ditas aqui que ele aborrece, mas a 7ª ele abomina: olhos altivos, e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente, e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Isso Deus aborrece. Mas agora olha o que Deus abomina: e o que semeia contenda entre irmãos. Semear contendas é algo que o Senhor abomina. Você chega para um e fala mal de um, chega para o outro e fala mal para o outro, né? Vai semeando as contendas. Isso Deus abomina. É uma abominação ao Senhor. Então olha a seriedade que nós temos que encarar essas coisas. Às vezes nós estamos ainda muito longe de sermos pacificadores, mas pelo menos nós deveríamos estar longe de sermos aqueles que promovem contendas. Minimamente não deveríamos estar promovendo qualquer tipo de contenda. Minimamente. Minimamente nós deveríamos ser aquelas pessoas, né, que a qualquer preço, né, não estaríamos aí promovendo contenda entre os irmãos. E olha, um dos pontos que nós devemos tomar muito cuidado. Tiago já disse isso, né? A nossa língua. Irmãos, podemos realmente estragar a vida de pessoas pelo que nós falamos. Podemos trazer inimizades entre as pessoas pelo que falamos. Podemos, né, ferir as pessoas pelo que falamos. Então temos que pedir toda a graça ao Senhor, né, para sermos pessoas, né, que saibam usar bem a língua, a palavra,
Paulo diz, olha, não saia de vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, e que transmita graça aos que ouvem. Né? De acordo com a necessidade, que transmita graça aos que ouvem. Essa que deve ser a nossa fala. Nós temos a mania de jogar muita palavra fora, né? Mas o provérbio diz, olha, no muito falar não falta o quê? Transgressão. No muito falar não falta transgressão. Então toda graça, né, nós devemos pedir ao Senhor para nos ajudar, né, com a nossa língua, com o nosso falar. E pedir a graça ao Senhor, né, que em todas as circunstâncias, né, dos nossos relacionamentos, que sejamos pessoas que promovem a paz. Busque a paz e empenhe por alcançá-la. Então nós vamos empenhar para encontrar paz, mas também vamos nos empenhar para andar no caminho da paz. E vamos nos empenhar para trazer paz entre as pessoas. Tudo que eu puder fazer para que exista paz entre as pessoas, né, eu devo buscar fazer. Não tem nada que separa mais, como diz a própria palavra aqui, a difamação separa os melhores amigos, né? Os melhores amigos. Então, quando vier sobre nós qualquer difamação, né, que sejamos como aquele que, né, vai apaziguar, sejamos como um balde de água fria naquele fogo que está vindo, né? Não sejamos lenha naquela fogueira. Que Deus nos dê graça para isso. Esse é um aspecto, né, importante na vida do cristão. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Esses filhos aqui, né, é uma palavra diferente, né, de uma outra, por exemplo, como eu já citei, que aqueles que receberam a Jesus, Deus lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. São duas palavras diferentes, né? O Novo Testamento foi escrito no grego, então essa palavra para aquele que creu em Jesus e se tornou filho de Deus, ali são criancinhas de Deus, né? Teknos. Aqui serão chamados filhos, são filhos maduros. Ruios é uma outra palavra, mas que no português só temos essa palavra filhos, né? Não dá para diferenciar. Não é que nós tenhamos que fazer alguma obra para nos tornarmos filhos de Deus, para termos a vida eterna, porque a salvação é pela graça, é apenas crer em Jesus. Mas para nos tornarmos filhos maduros, nós precisamos crescer na graça de Deus. Um pacificador é alguém que está experimentado, alguém que está crescendo, alguém que está no caminho da maturidade. Por exemplo, se você olhar aí em Mateus, no mesmo capítulo, né, mais à frente, no capítulo 5, versículo 44, diz assim, ó, eu porém vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Olha só, se você ama o seu inimigo, ora por ele, ora por aqueles que te perseguem, você vai se tornar filho do vosso Pai Celestial. Esse filho aqui também é filho maduro. Não é que para você ser salvo, para você ter a vida eterna, você tem que fazer alguma coisa. Somente crer no Senhor. Mas para você ser um cristão maduro, né, você tem que passar pela experiência com Deus, seguir essa experiência. Amar o seu inimigo, orar por aqueles que vos perseguem. Ser um pacificador vai se tornar então um filho maduro de Deus. E qual a importância disso, né? Deus deseja que a gente possa sair dessa situação de criancinhas espirituais, de criancinhas, desses filhinhos de Deus, para filhos maduros de Deus.
E esses filhos maduros, né, eles precisam existir no reino de Deus, né, no meio da igreja. Há responsabilidades que precisam ser assumidas. Há coisas que precisam ser feitas e só os filhos de Deus maduros é que podem assumir algumas responsabilidades. O Senhor deseja, irmãos, que cada um de nós possa crescer na graça do Senhor, possa crescer na experiência com Deus. E esse crescimento, né, vai nos levar à maturidade. Por exemplo, a palavra de Deus diz que todos quantos são guiados pelo Espírito Santo, Romanos capítulo 8, esses são filhos de Deus. Ali esse filho de Deus é filho maduro de Deus. A palavra diz, né, que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ali o Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhinhos de Deus, somos criancinhas de Deus. Mas para sermos filhos maduros é necessário que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Entendem a diferença? O desejo do coração de Deus é esse, que cresçamos. Não que fiquemos como criancinhas, né, espirituais, mas que sejamos filhos maduros. E esses filhos maduros são aqueles que podem cuidar dos negócios dos seus pais. E no nosso caso, como filhos de Deus maduros, né, Deus pode confiar aos seus filhos já maduros aquelas coisas que devem ser confiadas por Deus e que Deus deseja. São esses que podem cuidar dos outros, né? Os filhos maduros podem cuidar dos outros. São os filhos maduros que podem assumir certas responsabilidades na casa de Deus. E aqueles que então são experimentados no caminho de Deus, eles vão também se tornar pessoas maduras. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Aqui é algo para nos, né, para nos exercitarmos. Quando pensamos nessa questão da paz, é algo para exercitarmos. Então cada um de nós, né, deve meditar, cada um de nós deve olhar para si mesmo e ver aquilo que é um desafio ainda para nós, aquilo que ainda não temos esse caráter, né, de pacificador, aquilo que ainda estamos errando, aquilo que ainda não alcançamos neste caminho, e pedir a Deus que nos ajude, e de coração desejarmos. E Deus vai nos socorrer. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Que Deus abençoe a cada um de nós, né? Vamos ter uma palavra ou duas de oração, pedindo que Deus nos abençoe, que aquilo que a gente ouviu possa ficar realmente no nosso coração, que Deus nos desperte, né, nessa questão de buscarmos esse caminho de ser pacificador. Que Deus nos ajude. Vamos ter uma ou duas palavras de oração. Quem desejar, né, orar, que ore por nós.